Vamos a Eclesiastes, capítulo 7, versículos 19 a 25. Eu vou tentar abranger hoje. O assunto é fortemente sabedoria. E, aliás, poderíamos caracterizar como um dos temas prioritários de Salomão neste livro. Inclusive, ainda neste capítulo 7, nos versículos 9 a 12, 10 a 12, que eu preguei algumas semanas atrás, nós vimos 4 lições sobre sabedoria. Lembrando rapidamente, nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer esta pergunta. Já comentei. A segunda era, boa é a sabedoria havendo herança, que eu expliquei que no hebraico é propriedade. Então, falei da importância da sabedoria juntamente com o uso de recursos para aplicar de alguma forma essa sabedoria. Terceiro, a sabedoria proveitosa para os que veem o sol, tanto quanto misteriosa afirmação, mas expliquei também. E a última, lá do versículo 12, a sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Então, ali, Salomão concluiu que a proteção da sabedoria é muito mais eficaz do que a proteção do dinheiro. Comentamos isso também. Porque a sabedoria dá vida. Comentamos que podia ser no sentido físico, aqui embaixo da terra, ou no sentido espiritual, de vida eterna, ou ambos. Comentamos isso na época. Pois bem, depois de falar até o versículo 2 de sabedoria, nesse trecho, ele passa a falar de alguns outros assuntos, principalmente dois, dos versículos 13 a 18, que eu acabei de expor, inclusive o último, que diz para não ser desesperadamente justo, nem desesperadamente ímpio e tal, passagem dificílima que eu tentei explicar. E agora, até onde eu posso ver, Salomão volta ao tema da sabedoria, porque do versículo 19 agora até o 25, com 12 sessões, ele só fala deste assunto, sabedoria. Então, na minha opinião, ele não está continuando o assunto que ele falou, da questão da dificuldade aqui na terra, da justiça ou da impiedade, aquele equilíbrio dificílimo e tal, que eu já comentei minuciosamente. Eu acho que ele não continua esse assunto, pelo contrário, eu acho que ele retorna o assunto da sabedoria, começando no ponto que deixou no versículo 12, porque é curioso. No versículo 12, ele diz que a sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro protege e tal. Agora, ele vai dizer que ela fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos. Então, novamente, ele fala de uma qualidade da sabedoria, lá no versículo 12, que ela protege, compara com o dinheiro. E agora ele fala de uma outra virtude da sabedoria, ou poder de sabedoria, que ela fortalece, dá força ao sábio. E, mais uma vez, faz uma comparação. Então, eu vejo um paralelo aí entre o 12 e o 19, motivo esse que eu acho que ele, então, continua com o assunto da sabedoria. Na realidade, o método de Salomão é muito interessante. Ele fala do assunto, depois sai do assunto, depois volta a falar do assunto, aí parece que sai de novo e volta de novo, e ele fica indo e voltando. No capítulo 7 todo é uma miscelânea de assuntos. E talvez o próprio Salomão dissesse, não, porque vocês não notaram, eu estou o tempo todo falando de sabedoria, da aplicação de sabedoria. Só que eu não fico todo o versículo dizendo isso. Mas podem olhar que por trás de tudo tem a importância, o valor da sabedoria nesta vida. Pode ser até que ele dissesse isso, eu não me admiraria, porque de fato a sabedoria está por trás disso aqui tudinho. Muito bem. Então vamos retomar.
versículo 19. Mandei vocês irem lá e eu mesmo não fui. Eclesiastes, pedi para ir lá e eu mesmo não fui. 7:19. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. É muito curioso que ele volta a este tema, este assunto específico, no capítulo 9, e ele desenvolve ainda com muito mais detalhes. É como se ele tivesse aqui só anunciado esse princípio, e lá, como eu disse, o método dele é curioso. Ele falou isso, lá no 9, ele volta a falar disso aqui, e dessa vez com uma espécie de uma parábola, de uma história, que fica até muito mais claro o que ele quis dizer. Então eu pensei, já que eu estou avançando em cada versículo do livro de Eclesiastes, vamos deixar para falar nisso aqui no 9, porque ele repete isso lá no 9, do 13 ao 18, então deverá ser o nosso assunto, e vamos nos recordar que deixamos para falar isso, que fala o versículo 19 aqui, lá na frente. No versículo 20, ele faz uma afirmação solene. Parece que o assunto de sabedoria ficou de lado de novo, para retomar logo depois. Eu não sei como é que funcionava a mente dele. Mas ele faz agora uma afirmação altamente básica, em termos de princípio, do que Deus tem a transmitir aos seres humanos. Não é mais de experiência própria, é muito mais, porque ele diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Salomão, você conheceu cada homem sobre a terra para poder afirmar isto? Você não exagerou um pouco, não? Na abrangência dessa afirmação, aí eu pessoalmente enxergo um homem inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo o que o Espírito Santo mandou, direcionando-o, e assim é assim que nós entendemos que a inspiração das Escrituras foram feitas por homens inspirados por Deus para dizer cada detalhe, ao mesmo tempo em que as pessoas se expressaram com suas próprias palavras. É um mistério isso, os dois elementos divino e humano funcionando para a produção das Escrituras. Então, eu vejo aqui claramente quase que nos lembrando, aqui não é só Salomão dizendo as coisas que ele observava, da sabedoria e tal, e ele falava muito, eu observei. Tudo bem, é como eu disse, as Escrituras são produzidas também por experiência humana, e cada um falando da maneira que sabe falar e se expressar. Mas nunca esquecendo que por trás, na produção das Escrituras, estava o Espírito Santo soprando. Essa é uma passagem que eu acho facílimo de provar a autoridade de Salomão, sendo inspirado pelo Espírito Santo, como se dissesse para ele, Salomão, escreva isso. Escreva isso. E claro que se for na base da experiência, qualquer um poderia questionar. Salomão, como é que você diz isso aí? Né? Se você não conhece a terra inteira. Mas ele fala de uma maneira muito autoritária, e ele toca num princípio que é comentado na Bíblia toda. Inclusive, essa passagem aqui é quase literalmente citada em Romanos capítulo 3, versículo 12, no famoso trecho de Romanos 3, de 9 a 18, em que Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento, mostrando a universalidade do pecado, ou, dizendo de outra forma, da depravação total do homem, que é um termo teológico para dizermos que o homem... Essa palavra depravação, eu acho que poderia até ser substituída por degeneração ou, ou algo assim, porque
A palavra depravação tem muito sentido de sexo. E não é um assunto, essa expressão degeneração ou depravação total do homem, que é um termo que os que forem estudar qualquer livro elementar de teologia vai encontrar logo esse termo, e no sentido de que todo ser humano é depravado sexualmente. Não, esse não é o ensino, não é o que está contido nessa palavra. Por isso é que eu acho que poderia já pensar em mudar aí os teólogos. Eu não tenho nada de teólogo, não sou eu que vou dar esse tipo de indicação, mas, na minha opinião, deveria ser algo como a degeneração total. O que quer dizer isso? Nenhum ser humano tem em si uma partícula que escapa do pecado. Partícula essa que poderia se tornar o início de um desenvolvimento de uma benignidade absoluta naquele ser humano, que vai crescendo e crescendo, e a pessoa então se torna um ser 100% benigno. Não existe essa possibilidade. E mesmo que essa partícula de bondade não fosse crescer e tomar todo o ser humano, mas ali estaria algo intacto quanto à condenação de Deus sobre o pecado e a maldição de Deus sobre o homem, quanto à questão do pecado, que todos iríamos herdar o pecado de Adão. Então não há, no ser humano inteiro, Deus olha, escaneia como um juiz santo, justo, reto, e não vê uma partícula de algo que Deus possa dizer, isto é o bem total, o bem conceitual naquela alma daquele ser humano. Estou vendo ali algo totalmente benigno, mesmo que seja só um pouquinho e que possa ser aceito pela minha justiça. Não! Não e não! Quer dizer que o ser humano não pode produzir um pensamento positivo? Pode e produz. Não pode ter um ato de bondade? Pode e tem muitos atos de bondade. Então, não podemos caracterizar isso como sendo algo dessas partículas, esse algo totalmente bom e benigno. Não, porque ali são só resquícios do que Deus deixou quanto a ter criado o homem à imagem e semelhança dele, Deus. O homem foi criado sem pecado, Adão, logo depois Eva, sem pecado algum. Ali era o contrário. Quando Deus olhava, não via uma partícula de mal. Uma partícula, um pedacinho de Adão que fosse pecaminoso. Zero. Era 100% benigno. O pecado veio e inverteu completamente. Então, é até bom que se entenda, quando a Bíblia diz não há quem faça o bem, nenhum sequer, não é que, repito, que não há pessoa que não cometa um ato de bondade, de ajudar o outro, de algum gesto bondoso, coisa assim. Não, fazemos isso sim, mas não proveniente de uma natureza santa, mas é porque Deus permitiu que ficasse aí ainda no ser humano alguns restos, alguns vestígios do que nós, essa raça pecadora, herdou da imagem e semelhança de Deus. Mas se o homem tiver que se tornar aceitável por Deus e considerado de uma natureza benigna, ele terá que ser totalmente criado de novo, ou ser uma nova criatura e por um ato divino, não que venha do ser humano. Ele não tem essa capacidade. Muito bem. Aqui é uma aulazinha de teologia, para nós entendermos melhor essa questão da universalidade do pecado, ou da depravação total, ou degeneração total do homem, que é um dos pilares, essa doutrina, é um dos pilares do ensino bíblico, e que bem mereceria toda uma pregação, ou muito mais do que uma pregação. Na realidade, cada vez que nós falamos do pecado e tudo,
está embutido alguma coisa desta doutrina, mas se eu começar a falar muito dela, eu vou tomar a pregação toda e eu não quero me concentrar nela. E Salomão, em Eclesiastes, nos deixa nessa dificuldade. Ele faz afirmações tão fortes quanto essa que realmente seria apropriado parar e dizer, vamos explorar isso aqui. Durante uma pregação, 2, 10, você nem teria limite. Mas não dá, porque queremos expor o livro inteiro. Então, fico devendo. Aliás, não vou ficar devendo, não. Eu já estou pagando a vocês cada vez que eu falo na doutrina do pecado e que o homem precisa da regeneração do Espírito Santo. É essa doutrina aí. Mas eu quero deixar com vocês alguns versículos. Primeiro, Romanos 3, mesmo, de 9 a 18, onde, como eu falei, Paulo faz uma compilação de vários textos do Velho Testamento. Quando ele diz, então, estou em Romanos 3, 9, dizendo assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, porque já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Olha aí a nossa passagem de Eclesiastes, que por sua vez está lá em Salmo 14 também. Então, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Isso aqui é o retrato do ser humano, seu, da forma como você nasceu. Cheia de maldição a boca, de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o homem natural. O homem como ele vem ao mundo é desse jeito, aos olhos de Deus. Então, Salmo 14, 3, mostrar de onde veio isso, sem comentar mais quase nada. Salmo 14, 3. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, nós já lemos essa mesma frase, já lemos lá de Davi, esse Salmo 14 é de Davi, lemos do filho dele, Salomão, em Eclesiastes, e lemos de Paulo, lá em Romanos, citando, certamente, o Salmo de Davi. Salmo 143, versículo 2. Isso aqui é bom você relembrar. Acho que não estou dizendo nenhuma novidade para crentes um pouquinho mais instruídos. Para quando você ouvir, já deve ter ouvido muitas vezes, mas eu sou bom, eu não sou tão mal assim. É porque você não conheceu minha avó, minha mãezinha, é uma santa. Que coisa, santa. Não tem nada, é uma coisa de... É impressionante, só vendo. Tá certo. Então, por si só, ela é assim, ela é uma pessoa assim, bondosa. Olha ali, não tem nada que se aponte de um mal, coisa assim. Mas olha, com todo respeito à senhora, sua mãe, ou a sua avó, ou sua esposa, eu não sei, mas isso é tão contra o que diz a Bíblia, tão diferente. Você quer ver? Então, se você quiser continuar a conversa, passagem bíblica, você tem muito para mostrar que não há nenhum justo. 143, versículo 2, não entres em juízo com o teu servo. Davi falando com Deus. Senhor, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Mesma coisa, Davi repetindo agora no Salmo 143. Estão vendo a quantidade de vezes? E eu não fiz uma procura exaustiva, não. 1 João 1 e 8, lá para o fim do Novo Testamento, ou quase, na passagem conhecida do apóstolo João, quando ele diz, aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 8,
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, tem pecado sim. Não há quem não peque. Então, vou passar por 21, voltando a Eclesiastes 7, e não vou mais aprofundar nesta afirmação que ele fez. E agora ele vem com outro conselho totalmente prático. A relação que tem esse versículo 20 com o 21, não sei. Claro, a não ser que o versículo 21 é uma prova, uma particularidade do 20. Como qualquer passagem, qualquer afirmação sobre pecado, seria uma prova do 20, que é uma afirmação completamente geral. Não há quem não peque, não há quem faça bem. Quer ver um exemplo? Se ele falar da mentira, se ele falar da cobiça, se falar do adultério, o que ele falar, ele está só exemplificando. Então, como eu disse, eu não sei se Salomão concordaria. E quando a gente diz que ele está mudando de assunto, ou indo, talvez dissesse, não, eu estou dentro da mesma esfera da questão aqui de sabedoria e mostrando como esse mundo falta sabedoria e está aí emaranhado com seus pecados. Seja como for, ele dá um conselho muito prático, agora no versículo 21. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que não venha a ouvir o seu servo lhe amaldiçoando. Muito prático. Tremendamente prático. Não seja tão exigente com o que você ouve. Não vá levar tudo ao pé da letra que chega aos seus ouvidos. E se for alguma coisa meio desagradável sobre você próprio, não sinta como uma facada no seu coração. Não. Mesmo sendo verdade, é desgastante, é sofrido, mas não vai levar muita coisa, fora do fato de que muita coisa será distorcida, outras totalmente inventadas. Então, é falta de sabedoria. Tem gente muito ligada, que não pode ouvir uma pessoa falando um pouquinho mais baixo o que ele disse, já fica querendo saber. Os propósitos podem ser diversos, mas um deles é saber se estava envolvendo a própria pessoa, o que estão dizendo de mim, o que disseram naquela reunião, naquele lugar, o que foi. Falta de sabedoria, diz Salomão. E alguém, interessante que ele pode dizer, ele disse, e pode até acontecer que você venha a ouvir que o seu servo, que trabalha com você, que ele chama de senhor, que lhe presta obediência, está acabando com você, para os outros, falando mal de você e tudo. Uma reação talvez, é? Vai ver uma coisa só. Amanhã, quando ele chegar, ele já vai encontrar a carta dele de demissão pronta. Não. Salomão diz, não faça assim não. Sabe por quê? Aí ele vem humilhando você e eu. 22. E você sabe, muitas vezes, você mesmo já amaldiçoou os outros. E agora? Vítimazinha, né? Você, que estão falando mal de você. Não quer saber se falou muito, se falou pouco, se é verdade, se não é, mas falou mal, vai ter que dar conta, e se for servo meu, vai ser demitido, sumariamente, zangado, né? Cheio de razão, cheio de motivo, cheio de dignidade, coisa bonita, pois é. Aí Salomão, vá para o seu lugar, meu amigo. Você mesmo é um falador. Você sabe que algumas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Não. A minha versão não é algumas vezes, não. É muitas. Não sei se em todas tem, não olhei. Sabe por que é humilhante isso? Eu vou dizer. É porque é a pura verdade. A ponto de Salomão nem precisar conhecer você. A mim, nos conhecer,
para poder acusar de uma maneira tão forte. Espera aí, Salomão. Como é que você sabe que eu tenho falado de outros? Não precisa ele conhecer, não. É do ser humano. Então já fica bem diferente. A reação é meio zangada, sensível, porque falaram mal de você. Pois é. Agora, qual é o motivo de Salomão ter dito que nós também já falamos mal de outros? Era só humilhar? Como eu disse, é muito humilhante ouvir isso aí. Não, eu acho que tem alguns benefícios aqui. Primeiro, chamar a nossa atenção, né? Para nos envergonhar e procurar segurar essa língua. Porque você já falou muito das pessoas e sua vida acabou? Ou o filme continua? E a linguinha continua batendo entre os dentes? Acabou, não. Então, é o caso de refletir. Eu fiquei pensando, já pensou se Deus fizesse com que todas as pessoas das quais você já falou mal, no mesmo minuto, ouvisse uma voz audível, dizendo assim: veja o que o fulano, você, disse de você há 15 anos atrás, há 14 anos, há 10 anos, 5 anos, está chegando, ontem. Alguns talvez iriam ficar confusos porque eu ouvi várias vozes, né? Porque você falou várias vezes daquela pessoa, talvez 15, 20, 30, você ia ficar confuso. Outros talvez iam ouvir uma vez só, isso faz 15 anos, 20 anos, mas falou, então lá vai, ouça. Você já imaginou saber que todo mundo do qual você já falou mal ouviu uma voz dizendo, talvez tendo gravado você, Deus grava o que ele quiser dizer, ouça aí, a sua voz é até diferente, porque faz 20 anos, tá aí o que ele disse de você, ó. Onde é que você ia botar a cabeça, hein? Como é que você ia enfrentar essas pessoas? Eu não sei. É um pensamento desagradável. Vamos para outro? Pastor, fica muito nisso aí não, porque isso aí é desagradável. Pois é. Você ficaria, eu imagino, muito envergonhado. Você provocaria raiva no outro, frustração, decepção. O fulano falou isso de mim, eu não acredito. Está aí, Deus está lhe mostrando, é uma gravação da sua voz. Ó. Não pode. Decepção profunda com a beleza da sua pessoa. Não é beleza? Porque você não fica zangadinho quando falam de você, você se chateia. Pois é rápido. O contrário. O Salomão, quando quer ele apertar, ele aperta. Mesmo, como está fazendo aqui. Provavelmente muitos relacionamentos que você tem iam ser destruídos naquele dia. Bom, com esse sonso, eu não quero mais conversa. Com aquela sonsinha ali, com cara de minha amiga, essa eu não quero mais conversa. Mas alguém mais assim, mais zangadão, né? Mais orgulhoso, sei lá. Não sei. Eu sei que o estrago ia ser grande, gente. Grande. Claro que os caladões teriam mais vantagem dos que gostam mais de falar, obviamente. Mas eu acho que não tinha caladão nenhum que escapasse. Ninguém escaparia de um teste terrível desse. E o pior é que talvez o que você disse não é nem o que você sente no coração. Você estava zangado mesmo, você estava irritado, chateado, e disse uma coisa, depois até se arrependeu. Não disse para a pessoa lá, mas não pensa assim também não. Quantas coisas! Mas, pai, você disse isso de mim? Eu? Disse não, disse. Olha aqui. Mas, pai, faz 12 anos. Não, chegou lá uma mensagem lá em casa, uma gravação de 12 anos que você disse aqui de mim. Ih, rapaz, acho que foi mesmo. Ou me esqueça isso, eu não pensei de você, não. É de coração, não estou fingindo, não. Eu estava zangado, estava irritado, uma dor de dente horrorosa. Talvez seja até exagero. Não sei.
Seja como for, prejuízo puro. Então, primeira lição óbvia, né? Pare de falar dos outros. O mais que você conseguir. Eu poderia entrar numa linha muito sutil, que eu não vou entrar. É a questão de certas conversas, às vezes, entre duas pessoas, em que se fala de uma terceira de uma maneira séria, de uma maneira para ajudar mesmo, ou ajudar a esclarecer alguma coisa, ou em reunião de pastor, ou de um conselho de uma igreja, a respeito da disciplina de alguma pessoa e tal. Pode acontecer de se falar alguma coisa que o outro fez que não é boa e coisa assim, mas isso não se classificaria como falar mal, como caluniar. Além do mais, o outro haverá de saber, pelos próprios que falaram, olha, houve essa conversa lá, vamos conversar, vamos lhe ouvir agora. Ou seja, de uma maneira decente, digna. Pode acontecer. Mas disse, é uma linha fina que eu não vou tratar, mas não é, obviamente, não é sempre que duas pessoas estão falando de uma terceira. E alguma coisa negativa não é 100% das vezes que estão falando mal, não deveria estar falando. Talvez 99%. Mas há exceções. E segundo, desencorajar cada um a não se ligar muito nos que outros dizem sobre as coisas, principalmente sobre você. Graças a Deus. Isso é só um pesadelo que a gente imaginou assim. Cada um recebeu uma gravação do que você falou dele nos últimos 20 anos. Não tem isso. Imagina se Deus não vai fazer isso aqui. E até porque você mesmo, como eu já disse, poderia dizer, não preste muita atenção nisso, não, foi um momento de raiva, de fraqueza. Vice-versa, né? Então, muitas coisas que você ouve de outros falando de você e tudo, não dê atenção. Se você acha que é uma coisa que já pesa mais, já lhe machucou mais e tudo, sempre tem a oportunidade correta, bíblica, de quê? Óbvio. Fulano, estou ouvindo isso. Que você teria falado de mim. É fato. E dá a outra uma chance honesta de olhar para os seus olhos e dizer, e eu confirmo. Por isso. Ou então, mas eu me arrependo, me perdoe, nem acho isso, foi um exagero meu. Ou só metade. Metade disso aí é verdade, outra metade é mentira. Ou é 100% mentira. Não sei. Mas dá uma oportunidade para o outro. Agora, não é prático, toda coisinha que você ouvir de você próprio, que alguém comentou, falou, você vai ficar chamando, e não é prático. Então, a melhor coisa, Salomão já disse, não fique ouvindo, não, eu não quero ouvir. Rapaz, sabe o que disseram? Não, nem quero saber. Tem mãe nem pai, morreram de repente. Pronto, não quero conversa. Então, a melhor coisa é essa, né? Eu prefiro não saber. E se alguém falou de mim mesmo que tem a hombridade ou a dignidade de me procurar e dizer nos meus olhos. Pronto, prefiro não saber. É a melhor resposta, a melhor atitude que você pode ter. Bíblica, isso é Bíblia, gente, pura. Ok, 23. Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Volta a falar de sabedoria de novo. No método dele, que já comentamos que é muito difícil domar esse método de Salomão. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse, sereis sábio. Tudo isso o quê? Ele não explica. Eu acho que se refere às coisas do livro em geral. Os pensamentos, as observações, as conclusões. Então ele repete que buscava intensamente compreender as coisas embaixo do sol. E não apenas buscava, mas ele decidiu. Foi uma decisão dele. Vou ser sábio. Vou buscar a sabedoria para valer. E ser sábio não estava se gabando, então não é essa questão aqui, não. De uma maneira muito técnica. Eu vou me aprofundar nesta questão da sabedoria. Agora aqui eu vou pedir licença para vocês de ir para um versículo na frente e depois voltar.
Então, eu acabei de ler o 23, a primeira parte, né? Tudo isso experimentei por meio da sabedoria, eu disse, serei sábio. Eu vou pedir para ir para o 25, depois eu volto para o 23, a segunda parte, e o 24, que eu acho que encaixa melhor, de uma maneira, na lógica atual, pelo menos, a maneira da gente compreender. Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Vocês estão vendo a quantidade de verbos que Salomão utilizou aqui para vocês terem noção da seriedade com que ele enfrentou esse assunto. Eu procurei conhecer, investigar, buscar sabedoria e razão e compreender. Ele usou aqui quase o arsenal dele de sinônimos para mostrar a seriedade dele em conhecer isso. Agora, eu acho, à primeira vista, um pouco estranho, Salomão dá a entender que somente de aprofundar na sabedoria, na busca da sabedoria, é que ele concluiu que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Parece que ele dá essa ideia aí. Eu li várias versões e tal. A construção é um pouquinho assim, difícil. Mas eu fiquei pensando, talvez para um filósofo do naipe de Salomão, como ele tentava compreender os meandros mesmo da existência humana, talvez não fosse tão óbvio assim. Os filósofos eram muito abertos para investigar o que estava na frente deles. Infelizmente, quando enveredavam pelo lado que a maioria não submisso a Deus, tiravam conclusões, algumas certas, outras erradas, mas que a mistura acabava sendo bastante errada, longe do que Deus tinha. Salomão não. Salomão ele observava a vida como ela é, ouvia aqui o desencontro das coisas embaixo do sol, mas sempre tinha o referencial dele, Deus. Não é por isso que ele deixava de ser um filósofo, um grande filósofo, mas um filósofo de Deus, mas filósofo, e que queria buscar, compreender, tirar, extrair, espremer da vida o que ela pudesse ensinar para ele aprender as coisas daqui em minúcias. Então, pode até ser que ele pensasse, não, eu estou deixando de observar alguma coisa, se eu olhar mais profundamente a natureza das coisas, sei lá, eu posso até vir a concluir que há alguma explicação para a impiedade, para a falta de compaixão nesse mundo, alguma coisa, alguma vantagem, algum ângulo que eu não estou vendo, talvez não seja tão ruim assim. Não sei, parece que ele buscava isso, mas não conseguia chegar lá, não conseguia compreender nem isto e nem muitas outras coisas da existência humana. É assim que eu entendo. Parece que ele ficou meio angustiado em tanto pesquisar, refletir, cada vez mais, sem descobrir as coisas. Ele sentia que não estava ao alcance dele a explicação mais minuciosa das coisas. 23 agora. E 24, a segunda parte do 23. Mas a sabedoria estava longe de mim. Isso é uma conclusão, creio eu. A sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo. Quem o poderá encontrar? Na NVI, Nova Versão Internacional, é bem parecido, mas um pouquinho diferente, eu acho que vale a pena. Mas isso estava fora do meu alcance. Ele diz então na outra versão. Realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Mesmo que ele percebesse a importância da sabedoria, procurasse adquirir sabedoria, decidisse ser sábio, se entregar a miríades de reflexões
isso não seria suficiente. Ele enxergou. A sabedoria completa não estava absolutamente ao alcance dele de uma maneira plena, de uma maneira total. A complexidade da vida é grande demais para ser compreendida apenas com esforço próprio, apenas tirando da cabeça as próprias observações e conclusões. Na minha maneira de ver, ao chegar a essa conclusão, parece que Salomão sentiu um alívio, como se tirasse um peso da sua mente, ou da sua responsabilidade que a sua consciência lhe mandava, vá buscar, vá atrás, descubra, acaba ficando um peso muito grande. E ele então diz, eu descobri que não dá, está longe de mim. Fantástica a descoberta de Salomão. É muito profundo. Ninguém pode descobrir, não. Me lembrou um brado de explosão do apóstolo Paulo em Romanos 11, quando ele tentou explicar o mistério de Israel, da árvore, do ramo que foram tirados, aí enxertados os gentios, mas depois os outros vão ser enxertados de novo. Muito complicado ali, que até hoje milhões de crentes não entendem, ao acharem que Israel já era como povo de Deus. É tão complicado que mentes brilhantes, inclusive de grandes reformadores, não entenderam, parece, Romanos 11. E espiritualizam tanto a questão de Israel que perde o sentido se olhar para Israel como um país em que Deus está ressuscitando, pode olhar ao redor, está tornando cada vez mais poderoso, ao mesmo tempo mais perseguido, e vai ser ainda motivo de muita ocorrência neste mundo, e onde Cristo vai voltar para reinar 1000 anos. Lá em Romanos 11 não diz esses 1000 anos, mas diz que os judeus serão enxertados de volta, e que nós, gentios, não poderíamos nos arrogar sobre os israelitas. O amilenista, mesmo que não queira e não sinta, mas ele está fazendo exatamente o que Paulo disse, não faça. Não se orgulhe sobre os outros. Não se ache melhor do que Israel. Israel falhou totalmente, foi afastado. Agora entramos nós aqui. Isso é o contrário, é exatamente o que Paulo disse em Romanos, não faça. Fazem. Uma pena. Mas eu desviei aqui o assunto, que o assunto me inflama. Seja como for, não desviei não, eu apenas vou ter um adendo. Seja como for, eu estava dizendo que Paulo tenta explicar esse mistério complexíssimo lá em Romanos 11. Ele percebeu, coitado, que estava tentando explicar o inexplicável, no sentido pleno, explicar cada detalhe desse mistério. Não dá. Aí veja como é que ele sai. Vocês conhecem a passagem. Ó, profundidade da riqueza! Está falando de riqueza de dinheiro, não. Da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Riqueza da sabedoria, do conhecimento, profundo demais. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Senhor, e tu me coloca para explicar isso aqui. Eu não consigo explicar isso aqui, Senhor, mas escreva, que eu estou mandando você escrever. Ele escreveu. Ainda tinham alguns capítulos para escrever em Romanos. Mas ele vibra com a impotência dele, a falta de condição dele próprio entender o que ele estava dizendo e confessa que nem ele mesmo estava entendendo completamente tudo o que estava dizendo. Um tanto quanto, obviamente que sim. Mas não importa o que Paulo sentia dele próprio, o que importa é que ele estava vendo Deus, o tamanho de Deus, e dizer, não dá. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe
lhe seja restituído. Bonito demais, lindo. Quando você estiver estudando a Bíblia, será que eu estou falando para quantos por cento da igreja? Agora me ocorreu aqui, hein? Eu não vou ousar perguntar quantos aqui estudam a Bíblia. Não vou, não se preocupe que eu não vou perguntar, tá bom? Mas eu fico assim com a resposta. Então, quando eu digo, quando você estudar a Bíblia, espero estar falando para 100% da plateia, mas não sei quantos por cento, mas tudo bem, você sabe. Então, vou dizer de novo. Quando você estiver estudando, já ouvi, pastor, estudando. Pois é, não é lendo, corrido, marcado no ano, tem que chegar em Apocalipse 22, lá no 31 de dezembro, para começar tudo de novo, Gênesis 1, no 1º de janeiro, tenho que chegar lá e tal. Amém, pelas suas leituras anuais da Bíblia, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, ótimo. Mas é outro assunto. Isso não é estudar a Bíblia. Você lê a Bíblia 15 minutos antes de sair, ou antes de dormir, ou depois do almoço, ou antes, ou de madrugada, eu não sei. Mas ler ali e ir para o trabalho é espetacular, é excelente. Você vai realmente, da melhor maneira que você poderia sair de casa com o coração, com as escrituras, ótimo. Mas não é estudar a Bíblia. Não, pastor, mas paciência, o pastor estuda por mim. Eu? Claro, é obrigação dele, ministério dele, ele estuda lá, ele quebra a cabeça lá, ele se vira lá. Ele é profissional. Aí chega domingo, ele está tudo moído. Pois é. Eu procuro ajudar mesmo, que é a minha obrigação, e é um privilégio, um prazer muito grande, ajudar vocês a prosseguirem nos seus estudos. Pois bem, quando você estiver estudando a Bíblia e enganchar mesmo, é que eu não estou entendendo. Eu digo que não é só a passagem A com a passagem B, uma coisinha pequena, é coisa grande. A justiça de Deus, de repente a justiça de Deus está me parecendo meio estranha. Talvez você tenha lido uma passagem que deu muita ênfase a um aspecto da justiça de Deus. Existem outros aspectos do amor de Deus, que é algo também acima da nossa compreensão, extremamente complexo para nós entendermos. Então, tem dia que a gente acha assim, acha assado, nossa mente de pulga. A minha, a sua, não sei, mas parece uma pulga, querendo entender as coisas de Deus. Então, às vezes, um pouquinho mais, às vezes, um pouquinho menos, e fica meio assim. Então, quando chegar nesses momentos, corra para Romanos 11:33. Aí dê um brado, leia alto. Romanos 11:33. Senhor, eu não entendo, louvado seja tu, quem é que te pergunta as coisas? Eu sei lá, te julgar, te avaliar, eu quero é crer, eu quero me colocar diante de ti, te adorando, pronto. Tu és justo, não é porque eu entendo, não, é porque tu dizes que é, ponto. Essa é a fé. Se tu dizes que amou o mundo de tal maneira, é porque amou o mundo de tal maneira, mas só salvou alguns. Pois é, mas amou o mundo. Como é que pode? Não sei. Mas eu não preciso entender os teus caminhos, que são muito mais altos que o meu. Eu preciso crer nos teus caminhos. É isso. Parece simples. Mas tem crente que não aprende bem isso, pastores, estudiosos, teólogos, escritores, não atendem bem isso, aí querem forçar ali, querem forçar aqui, querem explicar ali, aí inventa teoria aqui, inventa teoria lá, aí todo ano surge uma nova categoria de pensamento teológico que deriva daqui, deriva dali, aí faz uma teia confusa, os homens complicam muito. Cada um entende o que der para entender, o que não der, Romanos 11:33, pronto. Agora, não é motivo para você não querer descer mais. Descer mais, claro, mas sem ficar perturbado e
Feliz em saber que não compreende tudo, mas se puder compreender um pouquinho mais e avançar um pouco, vá e peça a Deus. Alguns ele dá mais conhecimento, mais sabedoria, mais inteligência para entender essas coisas. Sim, deixe com Deus. Mas não se frustre e nem invente as coisas. Eu estou quase terminando, mas eu quero deixar com vocês passagens parecidas como essas. Acho que fazem muito bem a nossa alma. Salomão, o próprio, em Eclesiastes mesmo, capítulo 3, versículo 11, ou seja, já passamos por ele, né? Eclesiastes 3 e 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Verdade. Não vai descobrir. Morre, mas não descobre. Aí vamos lá. Daniel 4 e 35. Eu quero ir rápido. Se você preferir só ouvir, pode fazer assim. Já cheguei. Então, Daniel 4 e 35. Grande Daniel diz: todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer. É bonito demais começar uma semana lendo isso. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. É céu, é terra, tanto faz para ele. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Grande Jó, capítulo 9, versículo 10, sofreu para aprender muitas coisas espetaculares. Um dia eu queria ter coragem de enfrentar o livro de Jó com vocês. Jó, capítulo 9, versículo 10. O problema é pregar em cima daquilo que os amigos deles disseram, que Deus deu um caramba em tudinho depois. Aí eu já pensei, eu vou pular. Eu vou ficar só com Jó mesmo, talvez ele faz. Mas aí não sei. Quiser orar para Deus me dar sabedoria? É sério, eu tenho vontade, muita vontade de falar de Jó na história do livro de Jó. É muito interessante o que Jó aprendeu ali, qual foi o problema, qual foi a situação, Jó pecou, Jó não pecou, e tudo isso, eu tenho vontade. Jó 9 e 10. Deus faz coisas grandes e insondáveis, aqui é ele falando, e maravilhas que não se podem enumerar. Correto, Jó. Jó disse algumas coisas de Deus que precisavam ser consertadas. O próprio Deus não gostou de jeito nenhum de algumas delas, mas isso é outra história. Então, algumas coisas ele disse que realmente eram espetaculares, obviamente, eu estou citando dessas. No fim do livro de Jó, a gente vê a maravilha que foi a experiência dele. Então, Jó 28, 12 em diante. Bonito demais. Mas onde se achará a sabedoria? Olha aí, Jó falando do nosso assunto, muito antes de Salomão. Não se sabe a data de Jó, mas entende-se que foi o livro mais antigo escrito da Bíblia. Obviamente, o livro de Gênesis é mais antigo, mas ele foi escrito, provavelmente por Moisés, em 1400 e tanto. É quando Moisés viveu. Mas acha-se que Jó viveu bem antes de Moisés, inclusive. Então, talvez tenha sido o primeiro livro escrito da Bíblia, cronologicamente falando. Jó 28 e 12, mas onde se achará a sabedoria e em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, como se o abismo não me estabilize. Para explicar a sabedoria, não sei não. Interessante isso. E o mar diz, não está comigo. E é cada coisa, abismo, mar, o tamanho que está envolvido aqui. Não, eu não sei não. Não se compra a sabedoria com ouro, seus ricos, não adianta. Fino,
ele também não pode ser pago com prata, real, terreno. Não dá. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. Jó procurava um valor aqui, cada vez mais alto, é ouro, é pérola, e ele ia e rodava e não conseguia, porque não tem. O topázio da Etiópia, acho que na cabeça dele devia ser o número 1 aqui de valioso. O topázio da Etiópia não se compara com ela, não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Não, parece que o ouro puro é o número 1 que terminou com ele. Ou seja, Jó, que era um homem rico, inclusive, devia conhecer muito dessas coisas aqui, devia saber do que estava falando. Muito bonito. Salmo 139:6, é famoso Salmo 139, espetacular, que deixa o salmista completamente impressionado com a sabedoria de Deus. Salmo 139, quando Davi diz: observes o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, no 3, no 4. A palavra ainda não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Olha o brado de Davi aí, igualzinho o de Paulo, o de Jó, o de Salomão, e espero o seu. Tem dado uns brados desses de vez em quando? Talvez em alta voz mesmo? Eu quero terminar com Isaías, esses exemplos, 55, 8 e 9, que já é mais uma lição que ele dá. Isaías 55, 8 e 9, é como se fosse Deus falando, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Irmãos, eu quero terminar com uma grande lição aqui que nós ouvimos do texto, eu acho que do livro todo de Eclesiastes, eu acho que do livro todo da Bíblia. Serve para todos os seres humanos, teoricamente pelo menos. Quando eu digo teoricamente, não quer dizer falsamente, mas que não vão aproveitar, no sentido disso, é real, mas não vai ser aproveitado por todos os seres humanos. Mas, na prática, será aproveitado por quem? Por nós, crentes em Jesus Cristo. Então, o que eu vou dizer aqui, que é o que a Bíblia ensina, Eclesiastes, e especificamente essas passagens aqui, esses trechos, serve para todos os homens, todos os seres humanos, mas vão ser aplicados, aproveitados, usufruídos pelos crentes. Primeiro, procure por sabedoria, entender o que ocorre ao seu redor. Procure entender um pouco a vida. Sim, procure entender. Não é que você vai pegar um besouro e dissecar o besouro, quantas pernas ele tem, o tamanho das anteninhas dele. Deixei isso aí com o botânico lá, o especialista. Mas observe o movimento da humanidade, os dirigentes, os povos. Estude um pouco de história da humanidade mesmo, para ver como é que funcionam as coisas. Não seja ingênuo. Não precisa ser um grande conhecedor de tudo para ter alguma ideia de como as coisas funcionam. Reflita sobre isso. Desde a saída, saiba logo que você vai entender
uma pequena parte das coisas. Não se frustre. Que só Deus sabe tudo. Se conforme. E que isso não sirva de desânimo, então não vou conhecer nada. Não posso conhecer tudo, então não vou conhecer nada. Não sábio. Eu vou tentar conhecer o que eu puder. Se eu sou crente em Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Uma das funções dele é falar de Cristo para mim. Lembrar do que Cristo falou. Poderíamos abranger um pouco isso, explicar as Escrituras para nós, especialmente no que concerne a Cristo, que é o centro das Escrituras. Então, sou um crente, não sou arrogante, amanheci um dia com essa ideia que o próprio Deus, o Espírito Santo, habita em mim. Não, foi me comunicado isso pelas Escrituras, que é uma coisa tão grande que eu nem entendo, mas eu aceito, eu creio, humildemente creio que o Espírito Santo habita em mim, que ele está pronto para me instruir, me ensinar diretamente uma parte da sabedoria de Deus. O método de fazer isso, lá está em Tiago 1,5, que eu não vou ler, eu tenho lido várias vezes isso aqui. Quem quer sabedoria, peça a Deus. O método é facílimo. Eu não sei se pode haver um método mais claro. Acho que um dia eu vou fazer um livro. Passos para receber a sabedoria de Deus. Opa, o livro vai ser bom. Pois é. Páginas, 1. Frase, 1. Quantidade de palavras na frase, 1. Peça. Fim do livro. Passos para adquirir sabedoria de Deus. Pois é. Peça. Acabou. Eu não vejo outro. Nas Escrituras. Então, peça a Deus. Peça. Finalmente, faça como grande alvo da sua vida receber essa sabedoria do alto. Grande alvo de vida. Às vezes o pregador é tentado a dizer, faça como o maior alvo da sua vida, mas não é bom porque tem... Não, e o alvo de amar a Deus, de amar o próximo. Então, acho que não fica muito bem dizer o maior alvo, porque tem muitos grandes alvos. Mas se me pedissem para eu colocar os maiores alvos, eu acho que entre os 5 primeiros, não sei, eu nunca fiz isso, nunca experimentei colocar num papel, mas lá no topo, na vida do crente, é receber essa sabedoria de Deus. Você notou que eu não disse buscar essa sabedoria? De propósito. Por quê? Porque deu um passo além. Alvo de receber. Mas, pastor, como é que o senhor sabe que ele vai querer me dar? Eu posso pedir, ele não querer me dar. Tiago 1,5. Você não crê, não? Aliás, lá mesmo já diz. E peça crendo. Não é oscilando. Não vai receber coisa nenhuma. Mas se você crê que vai receber, é só colher. Então, o seu alvo não é pedir sabedoria a Deus, meu irmão, minha irmã. O seu alvo é receber. Claro que antes de receber tem um pedir. Então, esse alvo é pedir para logo depois receber. Colher a sabedoria de Deus. E, obviamente, aplicar intensamente na sua vida a sabedoria de Deus. Você já pensou o tamanho da honra de alguém olhar para o seu caixão e dizer assim, ali estava uma irmã que tinha a sabedoria de Deus. Ali estava uma jovem que, claro, proporcional à idade, à experiência de vida, mas até onde uma jovem de 15 anos pode ter, ali estava uma jovem que tinha sabedoria de Deus. Ali estava um homem com 60 anos, um ancião de 80, que esse aqui mostrou sabedoria de Deus aqui. Já pensou ser dito isso de você? A honra está, isso está ao seu alcance, absolutamente ao seu alcance. Procure, peça e receba se quiser.
Quanto a você, amigo, não crente ainda, não tem sabedoria de Deus, não tem o Espírito Santo para lhe orientar, mas tem o Espírito Santo para lhe dirigir até Cristo. Então seja humilde, baixa aí essa cabeça. Ninguém pega, ninguém dobra esse pescoço. Deixe dobrar, deixe Deus dobrar esse pescoço. Porque assim ele vai continuar duro no inferno. Pescoção rígido, né? Firme. Pescoço ninguém dobra. Pois é, vai ficar eternamente sem dobrar. E queimando. Mas aquele que baixa o pescoço, humilhado será exaltado. Baixa esse pescoço, esse orgulho, peça perdão a Deus, peça que Ele lhe dê fé, aceite Cristo. E basta pagar só uma coisinha para receber o Espírito Santo. Que nada disso, até dói dizer isso. Graciosamente o Espírito Santo virá morar em você e vai lhe orientar, falar de Cristo para você e lhe dar sabedoria, se você pedir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelos teus ensinos, que possamos colocá-los em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.